Como morreu o evangelista Lucas? As tradições narram o fim, ora com o laço do martírio ao pescoço, selando tua fé com o sangue dos justos, ora com a paz serena da velhice, recolhido aos braços do Eterno. Seja qual for o caminho que trilhaste até o encontro final, tua entrega foi total. Tua partida, amado médico e evangelista, não calou tua voz, mas a ecoou através dos séculos. Permanece em nós a certeza de que cumpriste a carreira, guardaste a fé. Assim, inspirados por teu testemunho até a morte, somos chamados a viver e morrer em Cristo. Deixa teu like e se inscreva para mais reflexões. O profundo silêncio que envolve o derradeiro suspiro de tua vida terrena, ó Lucas, não eclipsa a luz de teu legado, mas a amplifica, projetando-a através dos séculos com uma intensidade inabalável. Quer tua jornada tenha culminado no supremo sacrifício, com o nó do carrasco selando o testemunho de tua fé, quer tenhas alcançado o repouso na plenitude dos anos, recolhido pela paz de uma vida bem vivida, a verdade de tua dedicação permanece um farol inextinguível para todos nós, peregrinos da Boa Nova. A glória de tua partida, seja qual for a forma que assumiu, é a mesma, a rendição completa e amorosa ao chamado do Mestre, um sim ecoado até a eternidade, provando que a fidelidade a Cristo transcende a própria existência. Se o laço do mártir cingiu teu pescoço, ó médico abençoado, então teu sangue uniu-se ao vasto rio daqueles que lavaram suas vestes no Cordeiro, um testemunho rubro da verdade que viveste e proclamaste. Pensamos em Estevão, em Tiago, na coragem inabalável de Paulo, na inumerável nuvem de irmãos que preferiram a dor e a humilhação terrestre à negação do Senhor. Tua morte nesse cenário seria uma homilia silenciosa, gritando a soberania de Cristo a todos que ousaram silenciar-te. Serias tu, Lucas, a voz que, mesmo emudecida pelo fervor dos perseguidores, ressoa mais forte, provando que a fé não se dobra diante da espada, nem se cala diante da ameaça. Tua memória gravada a fogo seria um convite perene à intrepidez, àquela mesma ousadia apostólica que tão bem descreveste em Atos. Mas se a paz da velhice te envolveu, ó historiador fiel, se teus dias terminaram em serena contemplação, cercado por aqueles a quem ensinaste e curaste com tanto zelo, então tua vida foi a parábola de uma árvore frutífera que entrega seus frutos até a última estação. O repouso final seria o abraço merecido após uma jornada exaustiva, mas repleta de propósito divino. Não menos gloriosa seria a tal partida, pois a constância na fé, a perseverança no ministério, o cuidado inabalável com a verdade do Evangelho são formas de martírio diário, um morrer para si mesmo que se estende por toda uma existência. A plenitude dos teus dias, Lucas, seria a prova de que Deus sustenta seus servos até o fim, permitindo que a luz da sabedoria e da compaixão continue a brilhar, mesmo quando as forças físicas declinam. A quietude de tua partida revelaria a força da graça que se aperfeiçoa na fraqueza, transformando cada ano de serviço em um ato de adoração contínua. Em ambas as possibilidades, tua vida foi uma oferta sacrificial, um cálice derramado. A entrega de tua alma ao Criador não foi um ponto final, mas uma vírgula na eternidade, conectando tua obra terrena à glória celestial. As palavras que teceste com esmero, ó escriba inspirado, não foram apenas registros históricos, foram pontes para o coração de Deus, revelando a face mais terna e compassiva do Salvador. Tu nos ensinaste que Jesus é o bom pastor que busca a ovelha perdida nos desvãos do mundo, o médico divino que cura as feridas mais profundas da alma, o anfitrião generoso que recebe o filho pródigo de volta ao lar com uma festa de amor e perdão. Tua pena, guiada pelo Espírito Santo, pintou quadros de misericórdia e graça que ressoam em cada culto, em cada alma que busca a redenção. Contempla, portanto, o legado que deixaste, ó Lucas, não apenas nas páginas que nos foram preservadas, mas no próprio tecido da fé cristã. Em cada ato de compaixão, em cada cuidado com o marginalizado, em cada pregação que eleva ao Cristo crucificado e ressurreto, há um eco de tua voz, um convite à vivência plena do Evangelho.
Tu nos chamas a uma fé ativa, a um amor que não recua diante das adversidades, a uma esperança que transcende a mortalidade e nos ancora na promessa da vida eterna. E tu quem nos lembra que a jornada da fé é tanto uma corrida quanto um cultivo, que exige tanto a ousadia do mártir quanto a paciência do agricultor, a dedicação ininterrupta de quem serve até o fim. Que cada um de nós, ao meditar sobre o fim de tua peregrinação, encontre forças renovadas para seguir adiante com os olhos fixos no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Que o mesmo Espírito que te inspirou a registrar a Boa Nova nos inspire a vivê-la plenamente, a compartilhar suas verdades com um coração generoso e uma mente perspicaz, assim como a tua. Que possamos combater o bom combate, completar a carreira que nos foi proposta e guardar a fé, para que um dia também nós possamos dizer com a mesma convicção que permeia as Escrituras: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A tua passagem, então, Lucas, não é um adeus, mas um convite eterno. Um chamado para que a nossa própria vida seja uma carta viva de Cristo, lida por todos, proclamando a grandeza de Deus em cada gesto de amor e verdade. Que a tua persistência em seguir Paulo, mesmo na prisão e nas aflições, seja um espelho para a nossa lealdade a Cristo, independentemente das adversidades que possam surgir em nosso caminho. Que a tua atenção aos detalhes, a verdade histórica e a compaixão universal de Jesus nos inspire a uma fé que é tanto racional e investigativa quanto profundamente espiritual e transformadora. Que o Senhor nos conceda a graça de imitar a tua perseverança, a tua dedicação incansável e o teu amor incondicional pelo Evangelho. Que a nossa própria jornada, um dia, encontre seu repouso, seja ele em uma entrega final e abrupta, em um testemunho corajoso diante da adversidade, ou na serenidade de um caminho comprido na longevidade, sempre com a certeza inabalável de ter vivido para aquele que nos amou primeiro. Assim, a vida e a morte, no espelho de Lucas, tornam-se testemunho da fidelidade de Deus e da glória reservada aos que o amam. Que o próximo capítulo de nossa reflexão nos leve a considerar como a chama acesa por Lucas continua a iluminar os recantos mais escuros de nossa própria alma, guiando-nos em nossa missão de proclamar a esperança. Contemplamos agora o mistério que envolve tua partida, ó Lucas, não como uma lacuna a ser preenchida, mas como uma eloquente demonstração da humildade que permeou toda a tua existência. Tu que registraste com tanta precisão os eventos mais sublimes da história da salvação, os nascimentos e as mortes dos grandes personagens da fé, os discursos de Jesus e os feitos dos apóstolos, escolheste ou foste escolhido para que o final de tua própria jornada permanecesse velado aos olhos do mundo. Que profunda lição de despojamento nos ofereces! Teu foco não era a tua própria glória, mas a do Cristo, a glória da Igreja nascente impulsionada pelo Espírito Santo. Não nos legaste as coordenadas exatas de teu último suspiro, nem a narrativa dramática de teu derradeiro testemunho, para que toda a atenção se volte para aquele que verdadeiramente importa, o Senhor da vida e da morte, que tu serviste com tamanha fidelidade. É na quietude desse desconhecido que tua fé brilha ainda mais intensamente. Tua vida foi um testemunho vibrante da entrega total, e tua morte um selo final a essa dedicação, desprovida de pompas e focada na passagem para a eternidade. Tu, o médico, que curaste os corpos e as almas através da palavra, experimentaste a cura definitiva na presença do Mestre. Não te preocupaste em narrar o teu próprio fim, pois já tinhas cumprido tua missão de narrar o começo e a continuidade da Boa Nova. É como se tua partida silenciosa e sem alarde fosse o epílogo perfeito para uma vida que se consumiu em prol do Evangelho, onde o mensageiro aponta para a mensagem e não para si mesmo. Pensa nas palavras que nos deixaste em teu Evangelho, Lucas. O mestre que descreveste com tanto carinho ensinou que aquele que perder a sua vida por minha causa, a achará. E tu, ao que parece, viveste e morreste essa verdade em sua plenitude. Perder a vida em serviço, em total abnegação, é encontrar a vida verdadeira. Tua partida, envolta em névoa, paradoxalmente nos revela a clareza de teu propósito, uma vida vivida inteiramente para o Senhor. Seja o carrasco, seja o leito sereno, o caminho que te levou à glória foi, sem dúvida, um caminho de fé inabalável e amor sacrificial.
a última etapa de uma corrida que correstes com perseverança, como Paulo, teu amado companheiro, também nos exorta a fazer. Ainda que não saibamos o lugar exato de tua sepultura, nem a forma de tua transição, sabemos, pela palavra que nos legaste, onde tua alma repousa. Tu estás com aquele a quem serviste, com aquele cujas palavras de misericórdia e graça registraste para as gerações futuras. Tua morte, seja ela violenta ou pacífica, não é um fim, mas uma consumação, uma ascensão, uma coroação de uma vida dedicada à verdade. Não é o detalhe do evento que importa, mas o significado eterno da jornada. O que nos importa é que, no derradeiro instante, tua alma fiel encontrou o Criador, o Redentor, o Consolador. E essa é a única certeza que um servo do Altíssimo anseia. Assim, Lucas, tua morte, ou a ausência de sua descrição minuciosa, é em si uma parábola silenciosa, uma meditação sobre a prioridade do reino de Deus sobre a glória pessoal. Ela nos convida a fixar nossos olhos não nas circunstâncias de nossa própria partida, mas na fidelidade de nossa jornada. Ela nos impele a viver de tal maneira que, ao final, a única coisa que importe seja ter combatido o bom combate, ter completado a carreira, ter guardado a fé, confiando que o restante está nas mãos do Pai. Teu exemplo nos ensina que a maior glória não reside em como morremos, mas em como vivemos para Cristo. Tu te tornaste para nós o modelo do servo que se esvazia de si para que Cristo seja exaltado. Tua discrição em relação ao teu próprio fim é a assinatura final de um espírito verdadeiramente humilde e focado no essencial. Em um mundo que clama por holofotes e narrativas espetaculares, tua partida nos sussurra a beleza da vida simples, dedicada e despretensiosa a Deus. Não precisas de um monumento grandioso ou de uma crônica detalhada de teu último dia, pois tua obra viva, o Evangelho e Atos, é o maior de todos os memoriais, um testemunho que ecoa mais forte do que qualquer túmulo. Que a contemplação de tua passagem nos inspire a uma vida de entrega semelhante, ó Lucas. Que aprendamos contigo que a verdadeira plenitude não está em registrar nossa própria história, mas em ser parte da grande história da salvação, em apontar sempre para Jesus. Que a incerteza de teu fim nos fortaleça na certeza de que a recompensa final não depende da visibilidade de nossos feitos, mas da integridade de nosso coração perante o Senhor. Que a tua jornada, em sua totalidade, da Antioquia erudita ao silêncio de tua partida, nos conduza a uma fé que transcenda o visível e se ancore no eterno. E que, ao prosseguirmos em nossa própria peregrinação, possamos sempre nos lembrar de ti, o médico e cronista fiel, cuja vida e cuja morte, mesmo em seu mistério, continuam a ser uma fonte inesgotável de inspiração. Que o Espírito Santo, que te guiou em cada palavra e em cada passo, nos guie também, para que a nossa vida seja um eco do amor de Cristo e a nossa partida um encontro sereno com o Mestre. Que a próxima etapa de nossa reflexão nos leve a discernir como essa fidelidade de Lucas se manifesta na pureza e na autoridade de suas palavras, que moldam a nossa compreensão de Jesus e da Igreja. Dizem as antigas tradições, ó Lucas, que o fim de tua peregrinação terrena se desenrolou sobre dois possíveis cenários, ambos, à sua maneira, coroando uma vida de inabalável devoção ao Cristo. Alguns sussurram que o martírio te alcançou em terras gregas, talvez na Beócia, onde tua pregação incansável se confrontou com a hostilidade daqueles que recusavam a luz. O relato de que fostes enforcado em uma oliveira ou numa árvore de terebinto é um eco sombrio, mas poderoso, da intensidade de tua fé. Pensa na imagem, tu, o médico das almas, o cronista da misericórdia, enfrentando a morte de forma violenta, não por um acaso trágico, mas como um testemunho deliberado da verdade que pregaste. Essa não seria uma morte qualquer, seria a assinatura final, o derramamento de teu sangue como semente para novas igrejas. Um sacrifício que se une ao coro dos mártires, aqueles que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Se essa foi a tua via para a glória, ó Lucas, quão profundamente ressoa com o que nos legaste.
Tu que descreveste a paixão de Cristo com tamanha sensibilidade, que detalhaste o sofrimento de Estevão e a prisão de Pedro e Paulo, terias completado tua própria carreira com um ato supremo de entrega. A imagem de um médico pendurado, não curando, mas sendo consumido pela fé, evoca uma paradoxal vitória. Tua última respiração não seria um grito de dor, mas um suspiro de triunfo, uma entrega do Espírito ao Mestre a quem serviste. Tal fim seria a prova cabal de que tua vida não foi apenas de palavras e registros, mas de total identificação com o Evangelho, combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando a fé. Contudo, outras vozes da história eclesiástica narram um desfecho diferente, talvez igualmente eloquente para a tua jornada. Há quem afirme que tua vida se estendeu em longa e serena velhice, que alcançaste o repouso final na tranquilidade, cercado pela paz, talvez em Patras ou em Roma, após décadas de serviço contínuo. Uma morte pacífica, ó Lucas, para aquele que foi o amado médico e o compassivo narrador das boas novas. Uma partida que, longe de ser menos heróica, seria o testemunho da perseverança silenciosa, da fidelidade que não se dobra ao tempo, mas que amadurece e se aprofunda a cada ano. A imagem de um ancião, cujas mãos um dia seguraram pergaminhos para escrever as palavras da vida e que no fim repousam em oração, é igualmente comovente. Uma vida que se esvai como a chama de uma vela, suavemente, mas deixando um rastro luminoso de sua existência. Se assim foi, tua morte na velhice seria a consumação de uma vida dedicada à semeadura da palavra, um final digno para o evangelista incansável. Reflete sobre a parábola do semeador que nos deste, Lucas, o grão que cai em terra boa e frutifica a 30, 60 e 100 por um. Tua vida nesse cenário seria o campo fértil que, após anos de cultivo, entrega sua colheita final. A longevidade abençoada, usada para continuar a pregar, a encenar, a fortalecer as comunidades que ajudaste a fundar. Tua despedida, nesse contexto, seria um adeus sereno, um venha, bom e fiel servo, para um descanso merecido após uma jornada extenuante e fecunda. Em qualquer um dos cenários, ó Lucas, tua morte não foi um fim abrupto para a tua missão, mas sua coroa, seu selo, sua plenitude. Seja pelo derramamento de sangue ou pelo esvair natural da vida, tua partida para a eternidade foi um testemunho irrefutável de tua lealdade ao Cristo e à sua Igreja. Tua vida e tua morte, assim, tornam-se um só hino de louvor, uma única narrativa de dedicação que continua a ressoar através dos séculos. Não é a maneira exata de tua transição que define teu legado, mas o Espírito que te guiou até o último fôlego. Pensa no apóstolo Paulo, teu companheiro leal, que escreveu sobre a coroa da justiça reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor. Tua partida, Lucas, em sua incerteza quanto aos detalhes, nos oferece a certeza de que essa coroa te foi dada. Tu correste a corrida com perseverança, mantiveste a fé até o fim, e assim tua vida se encerrou em glória. A tua morte, então, é menos sobre o acontecimento físico e mais sobre a vitória espiritual, a chegada ao porto seguro da fé, o encontro face a face com aquele que tu descreveste como o Salvador universal, o médico divino. Teu legado, Lucas, é imortal, não apenas por tua pena, mas pelo Espírito que inspirou cada palavra e cada passo de tua jornada, até o derradeiro. Tua morte, seja ela violenta ou pacífica, se torna um convite à reflexão sobre a totalidade de nossa própria entrega. Ela nos desafia a viver de tal modo que o fim de nossa própria peregrinação, não importa como ela se dê, seja um ponto de chegada à presença do Eterno, um testemunho final de uma vida vivida para Cristo. Tua história nos impele a fixar os olhos no autor e consumador da fé, a Jesus, e a seguir teu exemplo de fidelidade inabalável, de amor sacrificial e de serviço abnegado. Que essa contemplação de tua partida nos inspire a uma vida plena em Cristo, para que também possamos um dia ouvir as palavras de aprovação do Mestre. Se você foi tocado por esta reflexão sobre a vida e a morte de Lucas, o evangelista fiel, considere curtir este conteúdo e se inscrever para mais inspirações.